que você faria se ninguém pudesse te ver? Se você tivesse o poder de desaparecer, para fazer o que quisesse fazer, será que ainda assim seria quem tanto parece ser? Pensa bem antes de responder. Se ninguém pudesse te ver, o que será que iria acontecer? Afinal, você faz o bem porque é bom ou porque a moral diz que é o certo a se fazer? O que eu acabei de falar é um trecho da música Neo de Gizes do cantor Fábio Braza. E te pergunto novamente, se você pudesse ficar invisível, o que você faria? Hoje nós iremos analisar o filme O Homem Invisível e abordar um pouco suas sequências também. Além disso, faremos uma análise sobre a história do Homem Invisível e a alegoria do Anel de Giges de Platão. Lembrando que este é o segundo vídeo de uma série que estou tentando fazer, que é uma análise histórico-filosófica dos monstros clássicos do horror. Já temos um vídeo sobre Frankenstein e a frenologia. Se você não assistiu, ele estará aqui no primeiro comentário. Primeiro, vamos observar a história do primeiro filme. No início, um homem surge em uma pequena vila inglesa. Ele está com bandagens e óculos escuros, e descobrimos que ele é o Dr. Griffin, que está tentando encontrar uma cura para sua condição de invisibilidade. Ele aluga um quarto em uma estalagem local, mas sua estranha aparência e comportamento isolado começam a levantar suspeita entre os aldeões. Eventualmente, quando os donos da estalagem tentam expulsá-lo, Griffin revela sua invisibilidade, causando pânico e espalhando terror entre todos. Com o passar do tempo, o Dr. Griffin sucumbe à insanidade, acreditando que pode usar seus poderes para espalhar o terror. Ele começa a cometer uma série de crimes, desde pequenos roubos até assassinatos. Seu comportamento vai se tornando cada vez mais sádico e impiedoso, e ele desenvolve uma visão megalomaníaca, almejando dominar o mundo usando sua invisibilidade como arma. Enquanto isso, sua noiva Flora Cranley e seu mentor Dr. Cranley se aliam ao amigo e cientista Dr. Kemp para tentar encontrá-lo e trazê-lo de volta à razão. No entanto, Griffin não demonstra interesse em abandonar seu novo poder, e a sua perseguição à polícia e o Dr. Kemp se intensifica. A polícia organiza uma grande caçada para capturá-lo, e Griffin, cada vez mais violento, chega ao ponto de descarrilhar um trem, matando dezenas de pessoas. A trama culmina quando o Dr. Kemp denuncia Griffin à polícia, levando uma perseguição final. Griffin é encontrado escondido em um celeiro, onde é alvejado pelos policiais. Quando morre, seu corpo lentamente se torna visível novamente, revelando o homem vulnerável que ele era por trás de seu poder invisível. Essa é a história do filme. Vale analisar que o Homem Invisível surge em um período de racionalismo e rápido desenvolvimento científico, com a ideia de que agora a ciência está no controle e pode tanto nos salvar quanto criar monstros. Griffin encarna a ideia do cientista, que sem controle sobre sua criação, acaba se tornando um monstro. É importante ressaltar que a sua noiva Flora é uma personagem que não existe no livro original de H.G. Wells. No filme, ela representa muito da humanidade de Griffin, que no filme morre em seus braços. Mas já já voltamos aos filmes. Agora vamos analisar a alegoria do Anel de Giges. Esta alegoria está presente no livro 2 da República de Platão e diz o seguinte: Giges era um pastor a serviço do rei da Lídia. Uma vez, durante uma tempestade, um terremoto abriu uma grande fenda na terra, no local onde estava com suas ovelhas. Ele desceu até a cratera e se deparou com um cavalo de bronze oco, e dentro dele havia um cadáver de natureza não humana, que usava um anel de ouro na mão. Quando experimenta o anel, Giges descobre que ao girá-lo torna-se invisível. Percebendo o poder que o anel lhe dera, ele começa a usar sua invisibilidade para satisfazer seus próprios desejos. Ele seduz a rainha, conspira contra o rei e eventualmente assassina, tomando o trono para si. Podemos então fazer uma análise dessas duas histórias. Giges, a conseguir o anel, o deixa invisível. Simboliza as amarras morais que existem na sociedade e que ele quebrou. Agora as leis que regem a ética das pessoas não se aplicam mais a ele. Semelhante a Griffin, que após tomar a fórmula e o deixa invisível, vê os químicos subirem a cabeça, tornando-o um maníaco. Podemos interpretar que os químicos subindo a cabeça de Griffin simboliza a quebra de suas amarras morais, já que a loucura é isso. Inclusive, temos um short sobre isso aqui no canal. Mas, voltando, é interessante analisar que os filmes do Homem Invisível, as pessoas que adquirem tais habilidades acabam usando-as para fazer coisas que normalmente não fariam. Como temos o filme A Mulher Invisível, em que ela se submete ao experimento para se vingar de seu chefe. Novamente, vemos a ideia de invisibilidade sendo usada como uma oportunidade para cometer crimes. No próprio filme, criminosos extraem dessa mesma habilidade atrás do cientista que criou a fórmula.
Outra ideia que podemos analisar é a natureza perturbadora do homem invisível. Pense bem, é um homem sem roupas e invisível atacando pessoas. Isso é uma ideia extremamente assustadora e perturbadora, que foi muito bem explorada por Alan Moore em A Liga Extraordinária. Quando eles recrutam o Homem Invisível, eles encontram através de investigações e pistas de mulheres que estão engravidando sozinhas. Ou seja, ele estava violando as mulheres. Mais uma vez, isso aponta para a ideia de quebra de moralidade que surge com a invisibilidade. Outro personagem que a gente pode utilizar agora como contraponto à ideia de que a invisibilidade o torna corrupto é a Susan Storm, a Mulher Invisível, que possui, obviamente, como o próprio nome diz, poder se tornar invisível. Ela é integrante da equipe do Quarteto Fantástico. E, como tudo que eu falei sobre o poder de se tornar invisível leva à corrupção, embora isso possa sugerir, à luz do mito de Giges, que tal poder levaria à corrupção moral, ela normalmente usa seus dons com responsabilidade e ética, protegendo os inocentes e defendendo o bem maior. No entanto, há momentos em que a complexidade de suas ações é explorada, como na minissérie Invisible Woman de 2019. Nesse arco, seu passado como agente secreto da SHIELD é revelado, e vemos Susan usar suas habilidades para espionagem em missões clandestinas. Embora estivesse a serviço de uma causa governamental, suas ações como a invasão de espaços privados e realização de operações secretas introduzem um dilema moral sobre o uso de seus poderes. Ainda que motivados por objetivos justos, essa fase da vida é questionada os limites éticos dos seus poderes, pois envolve ações que, apesar de necessárias para a segurança nacional, flertam com as zonas cinzentas da moralidade. Ideia que se assemelha muito ao filme Agente Invisível, no qual a história é que o filho do Griffin, que tem a fórmula, é convocado pelos Estados Unidos para ele entrar numa missão de espionagem invisível para ele conseguir segredos de Estado durante a Segunda Guerra para fazer os Estados Unidos ganhar a guerra contra a Alemanha. Lá ele se envolve em diversas espionagens e conseguir segredos de Estado da Alemanha e salvar alguns personagens do filme. Assim, a Mulher Invisível, em vez de representar uma figura puramente incorruptível, também simboliza a complexidade das decisões humanas, onde mesmo boas intenções podem levar às escolhas morais questionáveis. Dessa forma, elas nos mostram que mesmo com o poder de escapar das consequências, agir de maneira justa e ética nem sempre é simples, pois envolve equilibrar o bem coletivo com os dilemas individuais de cada pessoa. Nós podemos também trazer para questões mais contemporâneas de filosofia a ideia da invisibilidade, a partir das ideias de, por exemplo, Thomas Hobbes, na qual nós podemos expandir essa discussão. Hobbes ele argumentava que no estado de natureza, onde não há leis ou vigilância, os seres humanos agem movidos pelo instinto de autopreservação e pelo desejo de poder, ou seja, na qual quando eles estão invisíveis, eles estão apenas buscando seu poder, já que não existe nenhum meio de freá-los. Sem uma autoridade externa que imponha limites, as pessoas estariam em constante conflito, uma guerra de todos contra todos. Assim, como Giges e Griffin, o ser humano hobbesiano, sem a presença do controle ou de uma punição, tenderia ao egoísmo e à violência, agindo conforme seus interesses e não conforme a justiça. A invisibilidade nesse sentido é uma metáfora para essa falta de controle social que Hobbes acreditava ser fundamental para a manutenção da ordem e da moralidade. Então, quando o ser se torna invisível, ele se torna incapaz de ter um vigilante para ele, ou seja, ele se torna capaz de ser visto pelas regras da sociedade. E sem capaz de um controle sobre as regras da sociedade, ele se tornaria um ser apenas focado na sua autopreservação e buscando o seu desenvolvimento próprio. Já Sartre oferece uma perspectiva existencialista que se relaciona diretamente com o conceito de responsabilidade moral. Para Sartre, o ser humano é livre e responsável por suas próprias escolhas, e a visibilidade diante dos outros é o que nos lembra constantemente dessa responsabilidade. Sartre, ele fala sobre o conceito de má-fé, que descreve o ato de fugir de nossas responsabilidades, como se estivéssemos nos tornando invisíveis, entre aspas, para nós mesmos e pelo julgamento alheio. No caso, o Homem Invisível de H.G. Wells, Griffin, ao se tornar invisível para a sociedade, ele simbolizaria esse desprendimento da responsabilidade, escolhendo negar as consequências de suas ações e abraçar o caos e a violência. Para Sartre, escolha de má-fé
é recusa de enfrentar a liberdade radical que todos temos de agir eticamente, mesmo quando ninguém está olhando. Então, voltando à música, o que você faria se ninguém pudesse te ver? Afinal, você faz o bem porque é bom ou porque é moral diz que é o certo a se fazer? Se gostaram, não esqueçam de assistir outros vídeos aqui no canal, como o de Frankenstein a Frenologia, que mencionei, e também outros que estão aparecendo do fundo. Inclusive, o último vídeo sobre a Dança da Morte está muito bom. Nele, exploro toda a ideia de arte e faço uma análise de diversas produções até chegarem à atualidade, com a Dança da Morte. Está bem legal, dê uma conferida. Por hoje é só, obrigado, deixa o like, se inscreva e até a próxima.